irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos. Módulo 3, missão dos 12, de 6, 7 a 8, 26. Hoje iremos concluir o módulo 3º e iniciar o módulo 4º, predições da paixão. Se aproxima a paixão de nosso Senhor no Evangelho de Marcos. Agora, o fermento dos fariseus e o de Herodes. Marcos 8, 14 a 21. Eles haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Recorde aí a multiplicação, a segunda multiplicação dos pães no Evangelho de Marcos 8, 1 ao versículo 10. Eles haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Assim inicia o episódio do fermento dos fariseus e de Herodes. Versículo 14. Cai pelatonton labem artus, de levar os pães, cai em me rena arton o que eiron met auton entoploio, no barco. Haviam esquecido de levar pães, artus, pães, e tinham apenas um pão, rena, arton, uk eiron met helton etoploio, no barco. Apenas um pão no barco. Ele recomendou, então, cuidado, atenção, cuidado. Nosso Senhor fala orate, que ele traduz aqui por cuidado. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Blepete, apotes, dzimes, fermento, tom farisaion, palavra fariseu vem do grego, kaites, dzimes, Herodo também, a palavra Herodes vem do grego. Dzimes, fermento. Cuidado, atenção, atentos com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Blepete, guardai-vos. Que fermento é esse que ele está se referindo? A quê? O que é que nosso Senhor está querendo dizer? Eles, no entanto, refletiam entre si porque não tinham pão. Nosso Senhor dizendo, cuidado. Eles, no barco, só tinham um pão. Tinha ocorrido a segunda multiplicação dos pães. Né? E nosso Senhor inicia o discurso dizendo, cuidado, atenção, né, com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E os discípulos não entenderam. Né? Eles, no entanto, refletiam entre si porque não tinham pães. Quando nosso Senhor falou em fermento, eles ficaram pensando no pão. Só tinha um pão no barco. E nosso Senhor tinha multiplicado os pães, a segunda multiplicação. Marcos tem 2 multiplicações, Mateus tem 2 multiplicações. Mas, percebendo, ele diz, por que pensais que é por não terdes pães? Os discípulos não entenderam. Em geral, eles não entendem nada do que nosso Senhor diz, no que ele faz. Pensaram que era o pão, o fermento, pão. Né? Ainda não entendeis e não compreendeis, vocês não entendem nada. Vocês não compreendem nada. Tendes o coração endurecido, mesma expressão em relação ao faraó do Egito, coração endurecido, fechado. Quando a gente tem o coração endurecido e fechado, não se abre para as verdades e para a verdade que é nosso Senhor. E as verdades que ele diz. Jesus é a verdade que fala verdades. E é o que fala a verdade. Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvides. Vocês não conseguem entender, não. Vocês têm olho e não vê, têm ouvido e não escuta. Né?
Versículo 18. Oftalmus errontes tendo olhos, blepete não vedes, tendo olhos não vedes. Cai ota errontes cai tendo ouvido tendes. Acuete não escutais. Vocês não conseguem ver direito, entender direito, escutar direito, compreender direito. Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis. Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para 5.000 homens, 5.000. Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram-lhe 12. Então, quando eu parti aqui, o milagre, o sinal, o prodígio, né? Quando partiu os 5 pães, deu para 5.000, e dos 7 para 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Disseram 7. Então lhe disse, nem assim compreender. Ele não estava se referindo ao pão. O fermento aqui não é pão, é a doutrina. Então, cuidado com a doutrina dos fariseus. Cuidado com Herodes, com a doutrina dele, com o que ele ordena, com o que ele faz. Mandou matar João Batista. E a doutrina dos fariseus, querendo seguir legalisticamente os preceitos de Deus, o fermento é a doutrina. Não sigais os fariseus, não sigais Herodes. E por que seguir Herodes? Porque tinha um grupo religioso lá, dos herodianos, em torno do rei Herodes, que não era rei, quem mandava era o César, imperador romano, em torno do rei Herodes, que era o governador, na verdade, e ali, que ficava no palácio dele, seguindo ele, seguindo as ordens dele. Então, cuidado, não sigais o Herodes, nem sigais a doutrina dos fariseus. Atento, irmão, com os novos Herodes e com os novos fariseus de hoje. Atento. Agora, cura de um cego em Betsaida. Mais um milagre. O Jesus de Marcos faz milagres. Apesar de alguns teólogos afirmarem que não existe negócio de cura, existe. É fato histórico. E chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Agora é um cego. Rogam para que Jesus toque no cego. Volta a dizer, tem cura que Jesus toca com a saliva, pega a saliva, coloca na língua, no ouvido. E tem cura que é a distância, que ele não toca, que ele não se aproxima. Rogam para que ele imponha as mãos. A comunidade primitiva irá curar com a imposição das mãos. É quase um rito de cura para a comunidade primitiva. Então, trazem um cego, chegam a Betsaida e trazem um cego a Nosso Senhor, pedindo que ele toque o cego. Versículo 22. Cai errontai, chegam, eis Betsaida, acento na última sílaba, Betsaida. Cai ferum-se autor, tiflon, cai paracalucen, auton, rina, autor, afentai. Trazem um cego para que ele toque no cego. Tocasse no cego, contato físico com o cego. Tomando o cego pela mão, o Senhor toca, pega o cego pela mão, levou para fora do povo. Até em cura, já disse que não é na presença dos outros, é fora, porque cada cura tem sua característica. Jesus quer ensinar algo ao cego, ou à multidão, ou aos discípulos. Tem cura que é só por discípulo, tem cura que é para a multidão, tem cura que é... Cada um tem sua particularidade. Levou para fora do povoado e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, percebes alguma coisa? Aqui tem as duas coisas, as duas características essenciais nessa cura aqui. Ele cospe nos olhos, já tinha pegado a saliva na cura anterior,
e impõe as mãos. Aqui tem dois gestos, duas manifestações físicas de Nosso Senhor nessa cura. Cada cura é particular. Aqui tem, na verdade, três realidades diversas. Leva para fora, né, do povoado, sai da cidade, sai de Betsaida, cospe nos olhos, cospe nos olhos do cego, cuspiu e impôs as mãos. Três coisas que Nosso Senhor faz nessa cura. Sai do povoado, cospe nos olhos e impõe as mãos. Depois pergunta, quarta coisa. Tu tá vendo alguma coisa? Percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Essa cura do cego em Betsaida só acontece em Marcos. Essa cura progressiva só acontece em Marcos. Essa aqui. Todas as outras, na hora a pessoa vê, se levanta, se é paralítico, a cura da sogra do Pedro, se levanta, então, doente na hora. Essa aqui é uma cura progressiva. Se pergunta por quê? Ou porque o cego não tinha uma fé ainda muito grande, ou Nosso Senhor queria ensinar algo para esse cego, para que essa cura seja progressiva. E ele, começando a ver, ele não vê tudo, ele começa a ver, né? A ver vulto aqui, acolá. Versículo 24. Cai anablepsas elegen. Começando a ver disso. Vejo as pessoas. Ele fala quem? O cego. Elegen falou. Blepo tus antropos hoti ros dendra roro peripatuntas. Eu vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Então começa a ver vulto. Não vê claramente. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido. Então, ele não vê direito, vê as pessoas como árvores andando, né? Então, Nosso Senhor, de novo, colocou as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido. E podia ver tudo nitidamente e de longe. Então, de novo, ele coloca as mãos, né? E agora sim o cego enxerga tudo. Ele consegue, na segunda vez, enxergar tudo. Única cura em que se dá de modo progressivo. Essa cura do cego de Betsaida. E mandou-o para casa, dizendo: não entres no povoado. Mais uma característica dessa cura. O Senhor ordena que ele não entre no povoado. Curou a distância, o cego não percebeu logo, e Nosso Senhor não quer que ele entre no povoado. Não está claro por que não quer. Tem cura que Nosso Senhor quer que manifeste, embora em Marcos, eu já disse aqui, Marcos tem um segredo. Ele não quer que divulgue todas essas curas, tudo aquilo que ele está fazendo, nem a expulsão do demônio, o segredo messiânico. Ele não quer se revelar ainda claramente que ele é o Messias, porque senão os fariseus viriam e o prenderiam e o condenariam à morte. Cai a pestelem auton, eis oikon autu legon. Então, mandou ele para casa. E mandou para casa oikos, dizendo, legon mede eis ten comen el celtes. Não entres no povoado. Come. Não entres. Mede. Es celtes. Não entres onde? Esten comem. No povoado. Aqui ordena que ele não entre no povoado. Para que essa cura continue uma cura oculta, escondida. Nosso Senhor, em Marcos, é uma característica dele. Não quer que divulgue todos os portentos, sinais, milagres e prodígios que ele faz. Logo depois tem outro episódio, versículo 27, profissão de fé de Pedro. Agora Pedro, o chefe, então se tornará o chefe da igreja, primeiro Papa, vai professar a fé. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe,
e no caminho perguntou a seus discípulos. Então ele agora sai lá de Betsaida e vai na direção de Cesareia de Filipe. Cesareia, cidade ou fundada por César, ou a cidade colocaram o nome dele para homenageá-lo. Geralmente ele, César quem era? Imperador romano. Geralmente ele criava as cidades, né? Ou então, por bajulação, alguém iniciava um povoado na cidade e colocava um nome para prestar homenagem a César. Filipe, um reizinho lá da Judéia, da Galiléia. Okay? Então sai de Betsaida, vão em direção para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, andando, nosso Senhor em Marcos ele caminha, ele anda, a nossa vida é um caminho, a vocação é um caminho, caminhando com quem? Com o nosso Senhor. Então, no caminho, andando, ele pergunta a seus discípulos aquela que será uma pergunta muito importante. Quem dizem os homens que eu sou? O que é que estão dizendo que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? O que é que eles estão falando? Eu sou quem eu sou? Para os homens. Primeiro ele pergunta, para os homens, quem eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Versículo 27. Tiname, legusim, roi antropoi, eine. Quem sobre mim dizem legusi, roi antropoi. Que diz os homens que eu seja? Literalmente. O que ele diz que eu sou? Antropos, antropoi, homens. O que ele diz que eu sou? Quem sou eu para eles? Eles responderam, João Batista. Os homens, a mulher, né, da região, pensaram que Nosso Senhor era João Batista. Né? Outros, Elias. Outros ainda um dos profetas. João Batista morto, pensaram que tinha voltado. Né? Outros Elias, arrebatado, que tinha voltado. Outros ainda um dos profetas. Então, eles acharam que Nosso Senhor era o quê? Ou João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. Roide Eipan, autor Legont. Eles disseram a ele. Então, Legont disse, Rote Ioanen, Tom Baptisten, João Batista. Ele diz que tu és João Batista. Cai Aloi, outros, Elias. Aloi, outros, Aloide e outros, Rote, que é Estom, profetom, que é um dos profetas. Ele diz que tu és João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. Agora o versículo 29. Primeiro, o que ele pergunta aos discípulos? O que é que ele diz que eu sou? Agora, faz outra pergunta. Existe uma graduação de intensidade narrativa naquilo que está dizendo o nosso Senhor. Versículo 29. E vós, agora vocês, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Vocês agora, vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Os homens dizem isso, João Batista, Elias, um profeta, e vocês? O que é que vocês dizem? Cai autós, perota autus, rimeis, vós, detina me legete eina. Vocês dizem que eu sou quem? Pedro respondeu. É sempre Pedro quem toma a iniciativa. O primeiro apóstolo, o primeiro dos apóstolos, aquele que será o chefe da Igreja Católica. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja que o Senhor colocará. E depois de Pedro, os papas na Igreja Católica. Pedro respondeu, tu és o Cristo. Profissão de fé de Pedro. Tu és o Cristo. Pergunto a você, irmão, irmã. Pedro tinha consciência? Não. Aqui foi uma revelação divina. Foi o Pai que revelou a Pedro que Jesus é o Cristo. Foi uma revelação que Pedro não tinha conhecimento. Ele não entendia quase nada. Pedro respondeu, tu és o Cristo. Apocriteis respondeu, Ró Petros, legei, e disse, legei autor, disse a ele, a nosso Senhor, se tu és Ró Christos, Christos, Cristo, a palavra Cristo é do grego, em hebraico
Mashiach, Messias, em grego, Cristo. Tu és o Cristo. É muito importante essa profissão de fé de Pedro. Si ei Christos. Alguns exegetas dizem que a partir daqui que nosso Senhor entendeu que era Pedro o primeiro chefe da igreja, a partir dessa profissão de fé que Pedro foi escolhido, teria sido escolhido. Pedro respondeu, tu és o Cristo. Então proibiu-os, de novo a proibição, proibiu o cego de entrar na cidade, proíbe que diga que ele curou, proíbe tudo. Não é a hora dele se manifestar, não era dele morrer. Então proibiu severamente, característica do Evangelho de Marcos, de falar alguém a seu respeito. Não falem, não podem falar. Segredo. Nosso Senhor quer e impõe o segredo. Então proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Cai epetimensen autois. Então ele proíbe que falem que ele é o Cristo. Primeiro anúncio da paixão, versículos 31 a 33. Logo depois que Pedro professa a fé, o Senhor vai anunciar a paixão, morte e ressurreição. E começou a ensinar. Já tinha ensinou durante todo esse tempo, esse percurso que nós estamos fazendo, né? Todas essas 20 formações, continua a ensinar. E começou a ensinar-lhes. O filho do homem, ele é o filho do homem do Daniel 7, 13, 14, deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe do sacerdote, pelos escribas, todos os fariseus, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Anúncio da morte e ressurreição, que a comunidade primitiva irá seguir. Vida, morte e ressurreição de nosso Senhor. É o querigma da comunidade primitiva. Então, começou a ensinar, filho do homem. Nosso Senhor se coloca como filho do homem. Ele se chama de filho do homem. Ele mesmo se coloca como filho do homem, que é aquela figura escatológica que está lá em Daniel 7, 13, 14. É uma figura escatológica e é Deus. Aquele filho do homem do Daniel é Deus. Então, nosso Senhor está dizendo, eu sou Deus. Cada vez que ele diz o filho do homem, eu sou o filho do homem, lá no Sinédrio, vereis o filho do homem descer na nuvem do céu, é ele. Então, no Sinédrio também, quando ele anuncia a destruição, o filho do homem retornará. Esse filho do homem é aquele de Daniel 7, 13, 14, que tem um ancião e do lado do ancião um filho do homem. Em aramaico, Bar Enash. Em hebraico, Ben Adam, filho do homem. O filho do homem deve sofrer muito. Então, a realeza de nosso Senhor é o sofrimento. Ser rejeitado pelos anciãos. Anciãos, chefe dos sacerdotes, escribas, são fariseus, que pertenciam ao Sinédrio de Jerusalém. O Sinédrio era a reunião lá de todos eles, né? Seria hoje um sínodo, né? Que o representante maior nosso Senhor morreu, era Caifás. Anás e Caifás eram os maiores, né? Sumo sacerdote. No ano da morte, nosso Senhor será Caifás. Mas Anás, sogro de Caifás, era mais importante. Deve sofrer muito quem? O filho do homem, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes do sacerdote, todos os fariseus, escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Anúncio da morte e ressurreição de nosso Senhor. Versículo 31, muito importante. Cai, parecia tão logo elalei, versículo 31, esse é o 32. Cai erxato didasken autus, então começou a ensinar a eles, dizendo o que? Rote daiton ruion tu antropo, o filho do homem deve sofrer muito. Polá, patem, sofrer muito. Cai apodokimastenai, hipoton presbiteron, ser rejeitado, apodokimastenai, rejeitado por quem? Ton presbiteron,
presbitério, palavra grega, anciãos, presbítero é o ancião, né? Kaiton, arhieron, chefe do sacerdote, arhieron é o chefe, cabeça dos sacerdotes. Kaiton, gramateon, palavra gramática, gramateon que é escriba, é palavra grega, Kaiton, gramateon, Kai, apokitantenai, e ser morto. Kai, metá, três, palavra grega, 3 remeras, e depois de 3 dias, anastenai, ressuscitar. A palavra ressuscitar, ressurreição, anástasis, anastenai, está na Sagrada Escritura. Eu estou falando ressurreição, eu não estou falando reencarnação. A palavra reencarnação não existe na Sagrada Escritura. Então, essa história de reencarnação, de espiritismo, de invocação de morto, não existe na Não existe na Sagrada Escritura reencarnação, nem invocação de espíritos. Dizia isso abertamente. Logo depois que Pedro professa que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Aqui o Cristo, Filho de Deus vivo, nos outros evangelhos, Nosso Senhor vai falar do sofrimento dele. E dizia isso abertamente. Pedro, então, de novo, é aquele que toma iniciativa, é Pedro. Pedro, chamando de lado, começou a recriminar. Pedro recrimina Nosso Senhor. Preste bem atenção o que Pedro faz. Primeiro, uma coisa muito boa, né? Teve uma revelação de Deus, tu és o Cristo. Agora, quando Nosso Senhor fala da dor do sofrimento, Pedro recrimina Nosso Senhor. Quem é Pedro para recriminar Nosso Senhor? Recorde aquele episódio de Marta e Maria, né? Que Marta reclamou, também recriminou Nosso Senhor. Tu não está vendo não que ela não está fazendo nada? Nosso Senhor respondeu a Marta e vai responder a Pedro. Pedro, então, o recriminou, começou a recriminar, versículo 32. Cai, parecia, tom logo, elalei, cai, proslabomenos, ho Petrus, autu, erixatu, epitimã, autu, começou a recriminá-lo. Epitimã, autu, ele dizia isso abertamente, parecia, né? E Pedro, chamando de lado, Petros, palavra grega, chamou de lado e o recriminou. Ele, porém, Nosso Senhor, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, vendo a todos, recriminou Pedro, dizendo, Nosso Senhor devolve na mesma moeda e vai além, dizendo, arreda-te de mim, Satanás. Fora daqui, Satanás. Longe de mim, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Chamou de Pedro de Satanás. Primeiro, Pedro tem aquela revelação que Jesus é o Cristo. Agora, o Nosso Senhor diz a Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Tu és igual a Satanás. Agora é. Porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Presta bem atenção. Nosso Senhor aqui chama Pedro de Satanás, porque Pedro está raciocinando do modo humano. Eu já tenho falado aqui nesse curso, falo de novo, cuidado para não transformar a Igreja Católica num pensamento puramente humano. Uma ONG, organização só humana, sem a verticalidade da adoração, da oração, da fidelidade, mas só uma coisa humana. A igreja não é só obra humana, não. Não é só pensar como os homens, não. Tem que pensar como Deus pensa. Quando a igreja se tornar uma ONG, ela será simplesmente uma ONG, ela será somente de Satanás. Porque é isso que Nosso Senhor está dizendo. Arreda-te de mim, Satanás. Porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Como é que Pedro ficou pensando as coisas dos homens e não de Deus? Porque Pedro não queria que Nosso Senhor morresse. Ele anunciou a morte e a ressurreição. Então Pedro era amigo do Nosso Senhor, estava criando uma amizade. Então disse que isso não te aconteça. Pedro recriminou Nosso Senhor, não querendo que isso acontecesse. No Evangelho de Mateus está bem claro. Pedro vai dizer a Nosso Senhor que isso não te aconteça, Senhor. E Nosso Senhor vai dizer, arreda-te de mim, Satanás.
Então, foi um sentimento humano. Aquilo que moveu Pedro foi um sentimento humano. Cuidado com os sentimentos humanos. Tem sentimento humano que é bom e tem sentimento humano que não é bom. Aqui não é. Com a capa de amizade, né? Pedro diz que isso não te aconteça. Mateus está claro. Pedro recrimina Nosso Senhor quando ele anuncia a morte e a ressurreição. Fazendo isso e dizendo isso, ele se torna igual a Satanás. Porque se coloca contra aquilo que deve acontecer com o Nosso Senhor. Não que Deus queria que Jesus sofresse. Não, mas vai sofrer, porque se colocou contra as autoridades judaicas. Se colocou contra tudo aquilo de Israel, estabelecimento de Israel, né? As instituições. Então iria morrer, certamente. Não que Deus quisesse, mas iria acontecer. E se Pedro se colocar contra, se Nosso Senhor não morresse, ressuscitasse, nós estaríamos condenados. Não haveria ressurreição para nós. Então era necessário ele passar por tudo aquilo que passou. Não é vontade de Deus o sofrimento, mas era necessário. E Pedro se colocando contra, Pedro faz às vezes do Satanás. Então atento, irmão. Não se deixe levar só por sentimento humano. Se entregue ao sentimento divino. Se entregue à oração, à adoração, à caridade fraterna, à comunhão, à Eucaristia, para que você seja conduzido pelo Espírito. Mateus 3, ser conduzido pelo Espírito. Que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito. Romanos 8, Espírito. Para não fazer como Pedro. Né? Pedro, por ser muito impulsivo, né? ele diz coisas muitas vezes que não deve. Disse coisas que não devia ter dito. Se colocando, então, aqui, recriminando Nosso Senhor, é como se estivesse dizendo que isso não aconteça, que tu não seja, se Nosso Senhor não fosse morto, não ia ressuscitar, não ia ter ressurreição para ninguém. E aí? Certamente seria de outro modo, mas aqui ele está se colocando contra aquilo que deve acontecer e queria acontecer, o que aconteceu com o Nosso Senhor. Então, atento, volto a dizer, para não transformar a igreja simplesmente num sentimento humano, numa coisa só humana, e não se deixe simplesmente guiar-se por um sentimento humano. Às vezes o sentimento, essa coisa só humana, quando a gente segue ou faz isso, se coloca contra Deus, contra as coisas de Deus, como diz aqui claramente no nosso versículo 33. Rodé epistrafés cai idon tus matetás autu epetimesen Petro. Então ele, voltando-se e vendo seus discípulos, vendo seu idon tus matetás autu, vendo seus discípulos, Rodé epistrafés, tendo voltado e tendo visto seus discípulos, recriminou Pedro. Epetimesen Petro, cai legei e disse: Ripage opissomu, para trás, Satanás. Aqui a tradução para reda-te de mim, não é arreda-te, é para trás, Satanás. Pedro se colocou na frente, entre Jesus e o Pai, se colocando na frente, um obstáculo, uma pedra de tropeço. Nosso Senhor vai dizer: para trás, Satanás. Aí para trás, teu lugar é atrás, não é na frente, não. Opissumu, atrás, Satanás. Ripage opissumu, Satanás. Satanás é uma palavra grega. Satanás é uma palavra grega. Rotiu, froneis, tatu, teu. Por que não pensas, froneis, não pensas, presente indicativo, segunda singular, as coisas de Deus, tatu, teu, aquilo que é de Deus. Alá, taton, antrou, mas aquilo que é dos homens. Pedro se coloca entre Nosso Senhor e o Pai. Entre Nosso Senhor e a vontade do Pai. E Nosso Senhor tem que cumprir a vontade do Pai. Versículo 34. Agora as condições para seguir Jesus. Marcos colocará quais são as condições para que nós possamos seguir nosso Senhor. Versículos 34 a 38.
chamando a multidão, primeiro com os discípulos, repreendeu Pedro, e agora chama de novo a multidão, juntamente com seus discípulos, e diz, primeiro, Pedro falou, ele se volta para os discípulos, agora chamou a multidão, e a multidão junto com os discípulos. Volta, o auditório agora é isso, mudou o auditório, então mudou a cena. Aqui será uma nova cena. Segundo a análise narrativa, aqui é uma nova cena. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser seguir, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nosso ensina o que é que cada um de nós, ele chama a multidão e chama os discípulos, todo mundo, o que eu tenho que fazer, cada um de nós, para segui-lo, para vir após, se alguém quiser vir após mim, ele vai na frente. Preste bem atenção que no episódio anterior, Pedro se colocou na frente dele, entre o Senhor e o Pai. Então ficou na frente do nosso Senhor, impedindo que ele caminhasse e fizesse a vontade do Pai. Eu não posso ficar na frente de Jesus. Ninguém pode nem ficar entre Jesus e o Pai. Eu tenho que ficar atrás. Então, se alguém quiser vir após mim, eu tenho que seguir nosso Senhor. É Ele que vai na frente. Deus é Ele. Não é Pedro, não sou eu, nem ninguém. Versículo 34. Kai proskalesamenos ton orlon sim tois matetais autu. Então, ele chama a multidão, ton orlon, proskalesamenos ton orlon, juntamente, sim, tois matetais autu, juntamente com o discípulo, eipen autos, fala com eles. Se alguém quiser vir após mim, eitis, diz alguém, se eitis, tele opissumu, apocolutem, né? Se alguém quiser vir após mim, então eu tenho que vir atrás dele, negue-se a si mesmo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu quero seguir nosso Senhor. Então, nosso Senhor vai na frente, eu não vou na frente. Significa que eu tenho que fazer a vontade dele, não ele fazer a minha vontade. É o Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. Eu vou atrás, nosso Senhor vai na frente. Depois eu tenho que me negar, negue-se a si mesmo. O contrário que muita gente quer fazer hoje. Cada um quer ser o centro da vida. O centro não sou eu, nem você, é Cristo. Tudo é nosso, mas nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Então o centro é Deus e é Cristo. Porque Cristo é Deus um com o Pai. Então, primeira coisa, Cristo vai na frente, eu vou atrás. Depois eu tenho que me negar. Como é que eu nego? Negando a minha vontade, ou as minhas vontades. Eu fui monge trapista por 6 anos lá, um mestre noviço faleceu, um grande amigo meu, Padre Emanuel. Ele dizia que nós temos que renunciar às nossas vontades cada dia. Não temos só uma vontade, não. Temos diversas vontades. Então temos que renunciar a essas vontades. Quando? Todo dia. Certamente vontade que não vem de Deus, né? Qualquer vontade. Né? Então, renunciando a mim, eu me liberto de mim para fazer a vontade do Pai. É esse o sentido do seguimento do nosso Senhor. Né? Negue-se a si mesmo, as suas vontades. Né? Tome a sua cruz e siga. Coloque a cruz nas costas e siga. Não tem redenção sem cruz, não tem redenção sem sangue, dirá a carta aos Hebreus. Né? Então, essas são essas realidades que eu tenho que fazer. Vir atrás do nosso Senhor, negar-me a si mesmo, carregar a cruz e então seguir. Eu posso seguir sem vir atrás do nosso Senhor? Não. Sem me negar? Não. Sem carregar a cruz? Não. Muita gente hoje quer ser salvo sem cruz. Não será salvo sem cruz. Não existe redenção e salvação sem cruz. A redenção passa pela cruz. É muito importante esse versículo 34. Estis tele opissumu, atrás de mim, né? Tem que vir atrás de nosso aculutem, aparnesasto realton, renunciar a si mesmo, cai arato tom instauron, pegar a cruz, tom instauron, autu, a sua cruz, cai coluteito, só depois seguir. Vir atrás de nosso Senhor, negar-se a si mesmo, pegar a cruz e só então seguir nosso Senhor. Só posso segui-lo se eu fizer tudo isso. Aparnesasto helton, tenho que negar aquilo que em mim que não é bom. Continua, pois aquele que quiser salvar sua vida, muitos hoje estão tentando salvar sua vida, a perderá. Quem procura salvar sua vida andando de acordo com o mundo, com as paixões do mundo, com o pecado do mundo, com a riqueza do mundo, com o prazer do mundo, vai se perder.
Quem fizer isso já está perdido, na verdade. No Evangelho de João, a condenação e a salvação iniciou aqui. Então, quem fizer isso já se perdeu, já está no inferno. Aquele que quiser salvar a sua vida, pensando só em si e não se renuncia, perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Eu vou ser salvo, eu vou salvar minha vida só se eu perdê-la, e renunciando, carregando a cruz, vindo atrás de Nosso Senhor, por causa de Nosso Senhor e do Evangelho, do anúncio do Rei. Então, o que é que me faz ser salvo? Seguindo Nosso Senhor e o Evangelho. A lei de Nosso Senhor, a lei da igreja, a lei de Deus. Como? Seguindo Nosso Senhor, vindo atrás de Nosso Senhor, Ele que vai na frente, renunciando à minha vontade e carregando a cruz. Não esqueça a cruz, não. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Rosgar e antelen ten psihe autu, vida, psihe, psique, aquele que quiser salvar a sua vida. Sosai, salvar a sua vida, apolesse ao ten, vai perdê-la, apolesse. Rosde an, apolesse, ten psihe, aquele que perder a vida, sua vida, eneken emu, por causa de Jesus, caitu euangelio, palavra evangelho é do grego, só se salvará a si mesmo. Então parece um paradoxo, né? Quem quer salvar pensando só em si, se perde. Quem se perde não pensando em si, fazendo a vontade do Pai, vai se salvar. Com efeito, versículo 36, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a própria vida. Aqueles que fazem, só seguem a vontade do mundo, da carne, do concupiscência dos olhos, que vive segundo esse mundo que está perdido contra a lei de Nosso Senhor, esse vai perder a própria vida. Só busca dinheiro, prazer, ter, e por aí vai. Pois que daria o homem em troca da sua vida? Então, o que eu tenho que fazer? Perder minha vida por causa de Nosso Senhor e por causa do Evangelho. Tegar, orhelei, antropon, keredesai, ton cosmon, olon, kai, zemiotenai, tem serren autu. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a própria vida. Não aproveita nada. Aí no versículo 37, pois que daria o homem em troca da sua vida. O que eu posso dar em troca da minha vida? Nada. Quem sou eu para dar? O que eu posso dar em troca? Não tenho que me renunciar, vir atrás de Nosso Senhor, seguindo, né, e carregando minha cruz e pronto. Aí serei salvo. Né? Por causa de Cristo e praticamente, existencialmente, seguindo o Evangelho. Colocando em prática o Evangelho. Versículo 38, o último versículo dessa perícope aqui. De fato, aquele que nesta geração adúltera, e na nossa também, na nossa e toda geração adúltera e pecadora. Hoje tem uma grande geração adúltera e pecadora. Se envergonhar de mim, de minhas palavras, aquele que se envergonha de Nosso Senhor, que não tem coragem de anunciar o Evangelho, de seguir o Evangelho, está num grupo de amigos, não tem coragem de dizer que é católico, que é cristão, de fazer a vontade do Pai. Aquele que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem, volta o Filho do Homem do Daniel, que é a figura escatológica, que é Deus, que é Ele, se envergonhará dele. Se eu me envergonhar de Nosso Senhor, se eu não seguir a vontade de Nosso Senhor, o Evangelho de Nosso Senhor, se não seguir Nosso Senhor, se não carregar minha cruz, Nosso Senhor vai se envergonhar de mim, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos, com os santos. Mas aqui ele coloca uma nova realidade, a glória do Pai. Jesus vai vir na glória do Pai. E aquele que se envergonhar de Nosso Senhor irá se envergonhar dele quando ele vier na glória do Pai, do seu Pai, com os santos anjos. Aqui, duas novas realidades. Nosso Senhor fala da glória do Pai, primeiro do Filho do Homem, né? Kairó Ruius Tudeu, do antropo, o Filho do Homem. E depois, a glória do Pai. Rotan Euten, quando vier, ente doxe, doxologia, glória tu patros autu, quando ele vier na glória do Pai. Metaton angelon ton hagion, com hagion santos,
angelo, anjo, com os santos anjos. Nosso Senhor irá retornar um dia com os santos anjos e aqueles que se envergonharem de nosso Senhor se envergonhará deles e não salvará a eles. Atento, irmãos, é paz rinte, não, para não se envergonhar de nosso Senhor, de suas palavras. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja vossa força. Fiquem em paz com o nosso Senhor.